aqui na casa do nosso querido Gessé. Ali é o Alexandre, Robson, Luiz e eu sou o Davi. Esse é o Fora do Aquário. Alexandre, por favor, aí, Luiz, Robson, Gessé, possa dar o prosseguimento a essa sessão. É a tentativa de ser formal, galera. Bom, galera, a gente fez um convite aqui com o nosso amigo Gessé. A gente vai fazer algumas perguntas aí para ele e vamos ver como é que ele se sai no meio dessa nossa conversa. Para você, Gessé, a Bíblia é a palavra de Deus? Contém ou só dá testemunho histórico? A Bíblia, como papel, ela contém a palavra de Deus. Né? Porque eu costumo até dizer o seguinte, que uma vez eu vi uma ilustração do disco de vinil. O disco de vinil, ele toca a mesma música que você toca no CD. Não é verdade? Só que o CD tem mais qualidades. E o vinil, ele tem um chiado. Então, a Bíblia, ela como foi escrita por homens, é como um disco de vinil, tem um chiado também. Tem a colocação do homem, tem, que nem eu estava conversando agora há pouco com o Elias, a questão histórica. Nós estamos no século XXI. Para você pegar algo lá de 2.000 anos, 4.000 anos atrás, trazer para hoje e fazer a aplicação, é muito complexo. É muito complexo. Então, assim, tem muitas pessoas que pegam ao pé da letra certas coisas, né? E esse fato de pegar ao pé da letra é que tem surgido muitas doutrinas, muita divisão, muita injustiça e muita intolerância. Muita intolerância. Então, ela como um todo, ela contém a palavra de Deus, mas que tem muita coisa do homem, não tem. Bom, falando sobre missões, que é também algo que você trabalha, o que você considera como missões? E os métodos e formas, como você vê isso? Missões, a palavra já diz, né? Missão. A missão da igreja, não é a missão de uma pessoa, de um grupo, mas a missão da igreja. A igreja, o povo de Deus, é um povo missionário. Um povo missionário. E como povo missionário, nós temos que expressar, nós somos a expressão viva de Jesus Cristo na Terra. Se nós vivermos Cristo, as pessoas vão olhar e vão compreender os ensinamentos de Jesus através da nossa prática. Então nós temos que ter essa visão de que nós somos um povo missionário. Um exemplo disso é, você vai pregar para um muçulmano e você não vai chegar para um muçulmano falando de Jesus, você vai ter que chegar para um muçulmano e viver o que você quer pregar em palavras, você vai viver na prática. Conheci um amigo meu que esteve na Arábia fazendo missões transculturais, e lá ele é o mês de Ramadã, vou jejuar contigo. Jejuou com o cara, vou fazer isso contigo. No final das contas, o camarada acabou entregando a vida a Cristo, entendendo que seguir a Cristo era aquilo que aquela pessoa estava fazendo. A vida da pessoa falou mais alto. Muitas coisas, ele via que ele, como muçulmano, certas coisas ele não faria, e viu que aquele outro irmão, como cristão, a questão de amar, não ter ódio, porque o islamismo, de uma certa forma, instiga a pessoa ao ódio. O cristianismo instiga ao amor, é o oposto. Só que, mesmo que a Bíblia mostra, o Evangelho de Jesus mostra que nós temos que amar, ensina sobre o amor, infelizmente, nós deixamos de viver o amor. Quando deixa de viver o amor, não adianta você querer fazer missões, que é o que Paulo diz. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta, né? De nada adiantaria. Então, assim, um dos pontos principais que a igreja tem que entender, que nós fomos chamados
para ser o povo de Deus, o povo missionário. Esse é um ponto. Porque essa palavra igreja fez com que as pessoas entendessem que tem o clero e o leigo. Então, existem pessoas que são pagas para fazer isso. O missionário é pago, o pastor é pago. Então, ele vai fazer porque ele é pago. Eu não vou fazer, não é responsabilidade minha. É responsabilidade de uma pessoa específica, ele é pago para aquilo. Então, quando a igreja entrou nesse âmbito, por esse caminho, ela perdeu o foco do que a palavra de Deus ensina. Porque lá em Atos capítulo 8, ele diz que iam por os que eram dispersos, iam por toda parte anunciando o Evangelho. Então, missões é anunciar o Evangelho por toda parte, onde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança, é anunciar o Evangelho. A outra coisa, a metodologia hoje em dia. Hoje em dia se usa métodos, né? As pessoas se prendem muito a métodos. Então o cara usa um método, tá? Eu até fiz parte da Cruzada Estudantil, não sei se vocês conhecem a Cruzada Estudantil, fiz parte da Cruzada Estudantil, então a gente ia para a rua, fazia teatro, coreografia, pantomima, essas coisas todas, apresentava o filme Jesus, as pessoas se decidiam, davam o nome, tá? A gente acompanhava. Acompanhou, pronto, atingimos o nosso alvo. E depois? E depois? E depois? Por quê? Porque a gente estava preso ao método. O nosso método funcionou. Mas para o reino de Deus ele não funcionou. Porque e a continuidade? E o prosseguimento daquele trabalho? O cuidado. Não é só pegar, eu ganho a pessoa, apresento as 4 leis espirituais, depois eu apresento os primeiros passos. Pronto, concluí meu trabalho. Está feito, acabou. Não. E o crescimento? A palavra de Deus diz em Efésios que até que todos venhamos a nos tornar varões perfeitos, né? Crescer a estatura de Cristo, a parte da edificação. Então, às vezes, a missão tem se preocupado muito em que eu vou mandar um missionário, ele vai, bota o cara numa escola, vai, transcultural, e vai. Primeiro mês, recebe a cartinha da igreja, recebe o salário, o segundo mês. No 4º mês, se não tiver dado um retorno, ele já não recebe cartinha. Ele recebe uma cartinha de cobrança. E aí, cadê as pessoas? Cadê as vidas? Por quê? Porque às vezes a igreja pensa que vai mandar um missionário aqui, nós somos um país vizinho aqui, Peru, Bolívia, pensa que vai mandar um missionário para lá, e com pouco tempo ele vai estar com a igreja cheia, com 100, 200 membros. E na realidade não é desse jeito. O cara vai para uma cultura diferente, ele vai aprender uma nova cultura. Ele teve uma noção transcultural aqui, dentro de uma sala de aula, dentro de um instituto bíblico, dentro de um centro de formação missionária. Mas o treinamento dele continua lá, quando ele vai para lá. Ele vai viver com as pessoas, vai viver a experiência prática da língua, do pensamento, né? Do pensamento daquelas pessoas. Por que os peruanos cantam tantas músicas ritmadas, mas com mensagens tristes? Você que está estudando história sabe disso. Por que as músicas são bem ritmadas? Neste mundo de hoje vamos apresentar. Então, eles são bem ritmados, mas a letra são letras de tristeza. Então, por que eles fazem as músicas deles são muito cheias de melancolia, muito melancólicas? Aí você vai estudar a história e você vai saber por que aquele povo viveu uma opressão espanhola, foram oprimidos, né? Então eles vivem isso até hoje, essa dor até hoje. Aí você está aqui no Brasil e você não tem isso. A dor que você tem aqui é a Dilma, né? Mas você chegar lá, você não vai querer, não vai entender o que eles estão, por que eles cantam aqueles ritmos, e você aí começa a entrar em choque. E outra coisa, a igreja ela faz missões assim. Eu vou expandir a minha denominação. Então eu vou mandar um missionário para a Arábia, mas para expandir a minha denominação. Vou dar um exemplo, não estou querendo ser antiético,
mas eu vou pegar esse exemplo aqui, que é um exemplo que nós comentamos isso há uns anos atrás, a Igreja do Brasil para Cristo. Aí um grupo foi para o Paraguai apresentar o Evangelho, e chegou lá, tinha lá uma igreja, Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo no Paraguai. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Uma discrepância gigante aí, né? Discrepância. Então, assim, a questão é que a igreja, ela vive assim, eu vou mandar missão, vou fazer missão local. A missão local é o meu pastor, ele é pago para isso, ele que se vire para ganhar pessoas e para discipular. A missão transcultural, interestadual, nacional, essas coisas, eu vou pagar alguém para fazer isso, eu vou ofertar na vida dele. Então fica essa questão. E outra coisa, ele vai ter que ir abrir a nossa denominação. Se não for a minha denominação, ele já não serve. Então a minha tem que ser, olha, eu sou de tal denominação, então você vai abrir a mesma denominação lá. E com os mesmos costumes. Tinha uma igreja em Recife que abriu um trabalho na Argentina e levava o povo de Recife em caravana para a Argentina. Levava o povo para a Argentina para que os irmãos da Argentina vissem os usos e os costumes que eles utilizavam ali. O cabelo, o corte de cabelo, a roupa. Aí chegava lá e dizia, olha, as irmãs lá de Recife usam desse jeito. Vocês, como são na nossa igreja, da nossa denominação, tem que vestir desse jeito. Na Argentina, quer dizer, uma cultura totalmente diferente.